Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Estamos de volta então para a segunda teleaula da disciplina de tópicos especiais em desenvolvimento de sistemas, né? Estamos trabalhando com o Android Studio, com a plataforma Android. Tudo bem? Meu nome é Anderson Macedo. Estou com vocês nessa disciplina então, que é o último semestre do curso de vocês, né? Bacana. Então, é um semestre que vocês podem aí ter uma certa contribuição de todos os professores também, não só desse semestre, mas como do curso inteiro. E é muito legal a gente chegar nessa etapa e ver que vocês aí estão com toda a garra, né, em busca do diploma, né? Então a gente costuma brincar mais ou menos assim, né? O aluno é aquele cara, né? O aluno e a aluna, quando eu falo aluno, são os dois, tá? O aluno é aquele cara que ele está querendo se formar de qualquer jeito, né? A instituição é aquela que quer entregar o diploma, porque faz parte. O professor é aquele cara que atrapalha. É brincadeira, tá, pessoal? Só para descontrair a aula aí. Bom, antes da gente começar, né? Queria dar um abraço, mandar um abraço lá para o aluno Jonas Melo, do Polo de Manaus, né? Então, nós demos uma visitada pelos fóruns aí, com a ajuda do nosso tutor Ieli, que está aqui conosco hoje, querido Ieli. E aí vimos lá que o nosso Jonas, né, fez algumas contribuições lá. Então, um abraço lá para o Jonas de Manaus. Olha aqui, tá longe, hein? E mais um aluno também, o Jadivaldo, é isso mesmo? Jadivaldo Souza, Cruz das Almas, lá na Bahia. Um abraço pessoal da Bahia também aí. Tudo bem? Bom, vamos começar a aula de hoje, tá? Eu prometi para vocês que hoje ia ser menos slides e mais prática, tá? Lembrando que na primeira aula nós tivemos o primeiro contato aí com o Android Studio, né? Eu mostrei algumas coisinhas, eu acho que nem deu para mostrar nada, né? Nós só fizemos uma execução, né? E você viu ali o emulador que eu vou estar trabalhando com vocês. Então hoje tem alguns slides iniciais só, uns 3 ou 4 slides, vocês estão com o material aí, tá? E aí a gente já vai começar então com o objetivo da aula e depois com a parte prática. Ok, pessoal? Então uma boa aula para todo mundo aí, todo mundo ligado. E vamos começar então, que essa é a segunda aula, temos mais, fora essa, temos mais 4, né? Total de 6 aulas. Bom, apresentar alguns componentes, tá? Alguns componentes visuais dentro da ferramenta Android Studio, tá? Então nós vamos trabalhar com componentes visuais. Nós não vamos mais trabalhar com a aplicação console, que era o caso lá quando nós estávamos trabalhando com C#, lembra? Nas disciplinas de lógica de programação, né? Nas disciplinas de estrutura de dados, nós trabalhamos com ponteiros, né? Então vamos revisando aí tudo que eu já falei para vocês, né? Então lá nós utilizávamos uma aplicação console, que quando você executava o seu projeto, ele aparecia em forma como se fosse uma tela do DOS, é um prompt, tá? Que seria o nosso console. Agora não, olha só, componentes visuais. Trabalhando então com aplicativos mobile, né, não tem como fugir disso. Então, componentes visuais. E por que alguns, tá? Para construir os nossos exemplos, tá? Lembrando que muito difícil é muito difícil em um projeto, né, você utilizar todos os componentes possíveis, tá? Isso vale para qualquer linguagem. Você pode trabalhar com Java dentro do NetBeans, dentro do Eclipse, tá? Dentro de outras ferramentas também. Você pode trabalhar com a linguagem C# dentro do Visual Studio. Nunca você vai conseguir utilizar todos os componentes que estão disponíveis lá para você. Na regra, o que se faz? Bom, quando eu precisar utilizar um componente que é muito específico, por exemplo, eu quero fazer um relatório, tá? E esse relatório eu quero fazer com um gráfico, esse gráfico tem vários detalhes, então provavelmente eu vou utilizar um componente de terceiro, tá? Aí eu vou estudar esse componente para eu conseguir utilizar ele na minha aplicação, tá? Mas geralmente você não consegue utilizar 100% de todos os componentes disponíveis em qualquer ferramenta, tá bom, pessoal? E não é diferente no Android Studio. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos componentes que nós vamos utilizar. Bom, Test View, tá? Test View. Eu já vou apresentar ali no Note qual será o exemplo da aplicação hoje, tá? Porque eu tenho que falar sobre vários arquivos, certo? Eu tenho que explicar para vocês ali como é que se comporta, tá? Porque é como se fosse uma plataforma diferente, tá? É um pouco diferente do Visual Studio, por exemplo. Então quem não está muito acostumado tem que falar sobre vários arquivos ali, como é que funciona, como você tem que criar o seu projeto, tá? Então tem algumas configurações que é um pouco mais complexo e bem diferente do Visual Studio, por exemplo, tá? Então o exemplinho vai ser simples, tá? Nós vamos ter ali um componente de texto, um botão, você vai clicar e vai disparar uma mensagem. Você vai ver que para isso nós vamos utilizar,
né? Lembrando aqui que tudo isso que está aqui, para tudo isso que está aqui, o Android, nós vamos utilizar a linguagem Java, tá? Então, tem conceito de herança, tem conceito de instância, eu vou ter que instanciar objetos desses tipos aqui, e tudo isso eu quero explicar para vocês bem explicado. Por isso que nós temos aí um total de 6 aulas, tá? Então, não vamos com pressa, vamos por detalhes, tá? Porque tem bastante gente, é difícil você nivelar as turmas, tá? Então, sempre vai ser um pouco mais lento para um aluno, sempre vai ser rápido demais para outros. Por isso que a gente tem que fazer esse nivelamento aí, mas eu prefiro explicar muito bem explicado, tá? Então, Text View, Plain Text, tá? São 2 componentes aí específicos para trabalhar com entrada de dados, tá? Nós vamos utilizar o Plain Text do Edit Text, tudo bem? Password seria basicamente o mesmo tipo de componente, mas você fazendo ali a invisibilidade, né? Você deixando invisível o que o meu usuário está digitando. Seria o password char, né? Então, o caractere de senha, aí você vai trocar lá pelo asterisco, tá? Então, a gente pode até fazer um exemplo disso daí para ver como é que funciona. Containers, tá? Isso aqui também a gente vai utilizar, não hoje, mas nas próximas aulas a gente vai utilizar esse componente aí, de containers. Radio buttons, tá? Radio button, todo mundo sabe o que é um radio button, tá? E um button que é um botão. Bom, eu vou desenhar aqui, me perdoem pelo meu design, tá aqui o meu design, a parte de design aqui não é o meu forte, tá? Eu vou tentar desenhar um display de já errei, tá? Mas vamos lá, vou tentar desenhar um display aqui de um celular, de um dispositivo móvel, tá? Aqui seria só o display, seria só a tela que vai aparecer os dados. Então nós temos lá, por exemplo, o Text View. Tá? O que seria esse Text View? Uma caixa de texto. Uma caixa de texto aqui, normal. Uma entrada de dados, tá? O Plain Text também, a mesma coisa. O Password Char, então você vai digitar aqui, por exemplo, a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai sair aqui? Asterisco, 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 asterisco. E assim por diante. Os botões. Bom, os botões, geralmente, né? Quando você está desenvolvendo isso aqui depende muito também, tá? Mas os botões ocupam geralmente o display inteiro, né? Então vou colocar OK aqui. Mesmo porque existe o conceito da responsividade, né? Então, todo mundo que trabalha com web, estamos falando agora de arquitetura web, todo mundo que desenvolve web sabe o que é responsividade. Você tem que trabalhar com todos os seus projetos com sites responsivos. O que é isso? Bom, você cria a mesma plataforma, o mesmo site, para o usuário acessar na web, através de um Note, através de um tablet, para acessar através de um smartphone. Só que você concorda comigo que a tela ele vai ter o espaço diferente, né? Então, o número de polegadas que você tem em um smartphone, apesar de que existem alguns smartphones que o cara coloca assim, parece um tablet, né? Bem grande, tá? Só que eles são menores que uma tela de um Note, de um PC, etc. Então, você tem que trabalhar a responsividade. Então, quando você vai diminuindo o seu display, então você tem que, você não pode deixar o site do jeito que você fez ali, você tem que trabalhar a responsividade. Então, por exemplo, os botões que eram em cima aqui em forma de menu, você tem que realocar eles, de modo que ele não se perca, que ele fique visível ali, só que faça ali, por exemplo, um design amigável, né, para o usuário que está acessando esse site de um dispositivo com uma tela de menor polegada. Então, isso aí é site responsivo, ok? Voltando ao quadro lá de novo. Então, todo mundo está trabalhando com esse conceito hoje em dia. Quando você não precisa disso, por exemplo, se eu posso colocar o botão aqui, né, do tamanho do display inteiro. Posso? Posso. Ele vai ficar desse jeito aí, certo? E aí você pode trabalhar o layout também, né, com outros componentes. Bom, vamos falar um pouquinho do Radio Button aqui. O Radio Button, né, ele é muito simples. Você coloca, por exemplo, um Group Box, tá? Eu vou desenhar aqui como se fosse um Group Box dentro aqui do meu display, certo? E aí o exemplinho que nós damos aqui, por exemplo, sexo, tá? Vou colocar aqui sexo. E dentro desse group box, né, dessa caixa de grupo, eu vou colocar 2 radio buttons. O radio button nada mais é que aquela bolinha, né? E aí você tem aqui o sexo, por exemplo, o sexo masculino, né? E aí do lado de cá, eu iria colocar em uma linha só, né? Aqui, mas eu vou colocar em 2 colunas. Aliás, eu iria colocar em 2 colunas, eu vou colocar em 2 linhas. Vou colocar aqui feminino. Certo? Só que o Radio Button, ele vai deixar você checar só um. Ele é exclusivo, né? Então, um exclui o outro. Como é que eu faço para apagar aqui?
Bom, é como se fosse, tá, uma bolinha, certo, preenchida e a outra não. Por exemplo, se eu quiser marcar aqui o masculino, tá, então eu vou colocar o masculino e a bolinha do feminino ela vai ficar aberta. Se eu trocar ali, ele vai desmarcar um e vai marcar o outro. Isso é o rádio button. Tá? É diferente do checklist box, por exemplo. Checklist box, quando você entra em algum site para cadastrar uma preferência sua, coloque aqui as suas preferências para você receber uma newsletter, por exemplo, né? Para você receber e-mails dos nossos sites. Então você tem lá várias categorias que você pode selecionar mais do que uma. Eu gosto de filme, eu gosto de lazer, eu gosto de esporte e assim vai. Tá? Então esse é o checklist box, que é uma caixinha. Né? É uma caixinha, ela é diferente. E aí você pode ir marcando mais do que uma. O rádio button não, o rádio button você marca ou um ou outro. Tá? E o botão, né, que já foi falado aqui, que é esse cara. Beleza? Então é o button. Ok, vamos então para o próximo slide. Eu falei que ia ser poucos slides, tá? Não tem nada de slide mesmo. Como é que tá aí? Tem alguma pergunta já ou não? Tem já? Então tá bom. Vamos parar um pouquinho aí, vamos dar um break aí de 5 minutinhos. A gente já volta aí com a resposta dessas perguntas que estão vindo pra gente.
Perfeito. Bom, vamos lá então. Estamos hoje aqui em homenagem ao Outubro Rosa, né, Cleo? Então eu estou de vermelho aqui, tá? No seu polo as imagens podem estar chegando com uma cor diferente, mas isso aqui é vermelho, tá? E ela então aqui tá de rosa, ok? Tom sobre tom aí pra gente. Tá bom aqui? Chegar um pouquinho mais pra cá, né? Aí, beleza. Bom, vamos lá. Antes da gente começar aqui, temos uma pergunta, já temos algumas participações lá no nosso fórum, né? Petrolina. O aluno Jorge da Silva pergunta: é possível fazer uma atualização em um dispositivo móvel, a versão do Android 2.0 para 4.0, ou até para a atual 6, né? 6.0? Sim, é possível sim, tá? Agora o seu dispositivo ele tem que ter capacidade para isso. Tudo bem? Então eu não sei qual que é a marca, eu não sei qual que é o modelo dele, nem quando que você comprou. Então depende se ele tem capacidade para isso, mas pode sim. Se tiver espaço e processador, né, para aguentar a última versão aí, com certeza, tá? Aliás, você já faz, né, da última, né? Lógico que você pode optar por você baixar outras também. Vamos lá, São José dos Campos, São Paulo, tá mais perto aqui, ó. O aluno Antônio já conseguiu fazer um Hello World. Opa, bacana. Esse daí já fez a aula de hoje, né? Tranquilo também. Só não sei como é que ele fez, né? Se ele colocou algum botão, se ele fez alguma ação, ou então ele só trocou ali o plain test, colocou de repente Hello World e executou o emulador. Então, né, tem que ver como é que ele fez isso aí. Mas vamos lá, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, lá para baixo agora. O aluno Humberto quer saber se trabalharemos com banco de dados nesse app que está sendo desenvolvido. Na disciplina nós vamos trazer um exemplo prático, sim. Provavelmente da quarta para a quinta aula, tá? Então lembra que até nos slides da aula passada eu falei lá que nós íamos trabalhar com SQLite, lembra? Então nós vamos sim, tudo bem? Fica tranquilo que a gente vai desenvolver com banco de dados sim. A classe Database Helper lá e as afins. Bom, por enquanto não mais perguntas, vamos para a aula então. Pode focar no Note aqui, por gentileza, Jailson, vamos à prática, você viu lá. E agora é o seguinte, ó, eu já trouxe aqui para vocês a aplicação, um projetinho desenvolvido já, tá? E eu vou simplesmente executar para você ver o que a gente vai fazer hoje, tá? Então, vamos executar esse cara aqui. Lógico que depois eu vou criar com vocês passo a passo, tudo bem? Mas só quero executar com vocês aqui, ó. Então lá em cima, é esse botãozinho aqui, Run App, ou então você viu ali a tecla de atalho, né? Shift F10. Aqui você pode configurar, tá? Você pode adicionar emuladores também. Tudo bem? Olha só, tem um botão aqui embaixo, Create a New Emulator. Então você pode fazer isso daí também, tá? Na próxima a gente faz isso. O pessoal tá pedindo para aumentar o zoom aqui, ok. Tá? Eu vou executar esse cara aqui no Galaxy Nexus mesmo, tá? Que é um cara que já está criado aqui para mim. Eu já tinha criado esse emulador anteriormente. Vou dar um ok, certo? Eu vou retirar o zoom agora para você ver o processo que ele faz, ó. Então funciona assim, ó. A primeira vez que você vai executar o seu projeto, apareceu, deu uma crítica aqui, vamos dar um ok, vamos aguardar. A primeira vez que você vai executar o seu projeto, ele vai demorar um pouquinho mais para aparecer a aplicação, porque ele tem que carregar o emulador, né? Isso leva um tempinho a mais. A partir daí, você vai fazer o quê? Você vai seguir o seguinte procedimento. Você vai manter o emulador aberto. Você pode minimizar ele, né? Ou então deixar ele do lado ali. E você não precisa mais ficar toda hora fechando o emulador e startando a sua aplicação para ele novamente chamar o emulador, porque isso leva um tempo, tá? Então é só na primeira vez que demora um pouquinho mais. Vamos aguardar um pouquinho ali. Você está vendo que aqui ele está processando ainda, né? O Gradle aqui, ó. O Gradle Scripts ele está processando, tá? Vamos aguardar aqui, deve aparecer o emulador na tela, ó. Ele já apareceu. Ele já apareceu, já carregou a nossa aplicação aqui, ó, My Application, tá? Provavelmente eu não coloquei o nome nessa aplicação, tá? Ou então coloquei o nome de My Application mesmo, ele escreveu aqui em cima, My Application. Vamos ver onde que está o nome desse cara aqui para mostrar para vocês corretamente. Só um instante. App Java My Activity Application My Application. My Application está lá em cima, no arquivo Android Manifest, que eu já vou falar dele, ó, tá? É um arquivo XML aqui que chama-se Android Manifest. É um arquivo bem interessante, muito importante aí, tá, para a nossa aplicação, ok? Eu já vou falar sobre algumas configurações dele. Então, nele aqui, ó, tem o nome da minha aplicação, tá vendo? My Application. Por isso que no emulador, ó,
Vou carregar o emulador aqui do lado. Ele está escrevendo ali, ó, My Application. Tá? Pessoal, lembrando que isso aqui é um emulador. Funciona como se fosse um smartphone de verdade, tá? Então, olha só, lá embaixo eu tenho aquela teclazinha, né, de voltar. Quando você clica ali, ele vai voltando. Ó. E aí eu tenho um menu aqui do Android, tá? De uma versão do Android. Olha só, se eu clicar aqui, ele vai abrir, ó, tá vendo? Então tem vários menus aqui. E lá embaixo, ó, eu já tenho a minha aplicação em menu aqui, ó, My Application, tá vendo? Tá vendo que ela está aqui? Se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai abrir a aplicação que eu fiz, certo? Então o exemplo da aula de hoje é simplesmente isso, ó. Eu vou digitar aqui o meu nome, tá? E ele vai disparar para mim uma caixa de mensagem. Ó, eu vou clicar no botão logar, tá? Associado a esse botão logar tem um alerta, tá? Que isso aqui é um alerta. Depois nós temos um outro tipo de mensagem que é o toast, que eu vou mostrar na próxima aula, que é como se fosse uma mensagem em painel, tá? Ele vai mostrar. Tem um jeito de você configurar o tempo dessa mensagem, ou longo ou curto, tá? Só tem short ou então long, e daí ele vai ficar alguns segundos a mais ou a menos, certo? Mas é uma mensagem um pouco mais embaixo aqui, um efeito diferente desse. Esse daqui, o que eu fiz? Ó, eu mandei ele escrever aqui na mensagem aqui, ó, o que o cara digitou aqui no plain test, tá? E um botãozinho aqui escrito confirmar, você clica nele e ele vai sair. Então se eu escrever aqui, por exemplo, Android Studio, clicar aqui no botão, ele vai escrever Android Studio para mim, tá? Simplesinho assim, você vai ver que dá um certo trabalho de fazer, porque tem as regras, tá? Para serem cumpridas. Ok, então todo mundo entendeu o que vai ser feito hoje? O que eu vou fazer? Eu vou fechar o emulador, tá? E vamos criar um projeto com vocês do zero agora, que eu acho que é isso que é o interessante aí que vocês querem, né? Então vamos lá. Deixa eu ver onde que eu vou salvar esse projeto. Provavelmente lá na pastinha de vocês. Aula 2, vamos lá. Nós estamos na aula 2, né? Bom, então aqui nesse diretório, ó, C, Unopar 2016-2, EAD, sexto semestre, aula 2, eu vou criar aqui um novo diretório, tá? Uma nova pasta aqui, fontes, aula 02. E eu vou gravar o meu projeto do Android aqui dentro, tá? E o que eu estou fazendo então? Vou copiar esse caminho completo, ó. Tá vendo aquele caminho lá inteiro que está selecionado? Tá? Vou dar um Ctrl C aqui para ficar mais fácil quando eu tiver no Android Studio ele fazer isso daí. Bom, a primeira coisa que você tem que saber aqui é que existem várias formas de você criar um projeto novo aqui no Android Studio, tá? Você poderia fechar o Android por completo aqui, abrir ele de novo, tá? Você pode fechar esse projeto aqui, certo? Que eu acho que é o mais interessante, ó. Você vem aqui no File, menu File, e tem uma opção aqui para você encerrar o seu projeto, tá? Onde que está o Close Project? Aqui, ó, Close Project, tá? Antes de eu mostrar, a tela está escura, dá para aumentar? Não, isso aqui acho que é coisa do cabo, hein? A minha tela aqui tá normal, ó. Eu vou retirar o brilho, ó. E aqui não depende da minha tela, né? Ó, eu tirei todo o brilho da minha tela. Fez alguma diferença? Não, né? Eu vou aumentar de novo agora. É só a minha tela aqui. Não é o cabo, não? Eu acho que não, hein? Eu acho que tá tudo ok. Bom, vamos continuando então. A gente vai ver se a gente consegue resolver esse problema aí, mas a princípio tá tudo certo. Antes de eu fechar esse projeto aqui, eu vou mostrar para você, por exemplo, esse projeto aqui eu criei faz tempo, né? Eu já estou trabalhando com ele, eu não lembro onde que ele foi salvo. Como é que eu faço para recuperar? Bom, aqui você tem aqui o app, tá? Que seria a árvore mãe aqui, ó, né? O seu diretório raiz, né? Se fechar tudo aqui, ele vai fechar tudo, ó. Então você pode dar um botão direito nesse cara aqui. E temos uma opção aqui que é o Finding Path, tá? Então, para procurar nesse caminho. Você clica ali, ele vai abrir uma outra tela, uma caixa de diálogo aqui, onde você consegue saber onde que esse cara foi salvo. Aqui, ó, diretório, tá vendo? C Android app. Então vamos copiar esse cara aqui. Deixa eu retirar o zoom, vou lá no Explorer, vou ver se está aqui, ó. Olha lá, tá vendo? O que eu fiz? Ó, colei aqui o caminho, né? Que eu copiei lá, que é o C Android app. E o meu arquivo está aqui, ó. Tá vendo que ele foi modificado 7/10, ó, 19h39, que foi o horário que eu loguei aqui, ó. Só tô falando que fica bom com o zoom,
tá? Então, acho que está ok. Beleza? Então, uma das formas de você saber onde o projeto está salvo, tá? Só que não é aqui que eu quero salvar o meu projeto, né? Eu já tinha falado que era lá nesse cara aqui, fonte aula 2. Então, vamos ver se a gente vai criar um projeto e ele vai abrir aqui mesmo. Bom, vou clicar no cancelar aqui. Tem uma outra forma ainda de você saber onde que o projeto está, que é o Show in Explorer. Ó, ele já vai abrir o Explorer direto, é mais fácil ainda, tá vendo? Pode perceber que ele abriu no mesmo caminho que estava lá, ó, C, Android, app, tá aqui, ó. Ok? Fechar esse cara. Voltei aqui para o Android, agora eu quero fechar esse projeto que está aberto para começar um novo, tá? Então, File, Close Project. Essa opção é bacana, por quê? Porque ele traz de volta essa telinha do Android. Olha só, deixa eu tirar tudo aqui de trás para você ver. Tem um monte de coisa aberta aqui. Mais fácil fazer assim e assim, isso. Tá vendo? Ele vai mostrar aqui essa tela de configuração do Android, ó, tá? Então tem algumas opções aqui, por exemplo, ó, Start a New Android Studio Project. Você já pode clicar aqui. Dentro, né, quando você tem a ferramenta aberta, você tem a opção lá, claro, né, File, New Project. É a mesma coisa que você clicar aqui, ó, tá vendo? Você tem a opção também de abrir um projeto existente, tá? Você tem a opção de importar um projeto do Eclipse. Olha só que bacana para quem trabalha com Eclipse. Eu lembro que teve um aluno que me perguntou na aula passada, professor, eu posso acompanhar com o Eclipse? Eu posso trabalhar com o Eclipse? Se você fez um projeto para o Android no Eclipse, você vai utilizar esse pacote que é o ADT, né? Então todo mundo que trabalha com Eclipse sabe disso. E aí o Android Studio ele já consegue importar. Olha só que legal, quer ver? Ó, vamos clicar aqui para ver. Ó, ele vai te mostrar ali, ele vai te abrir essa outra caixa de diálogo para você colocar ali então onde o seu projeto está para você importar ele. É bem bacana também, tá? Bom, então eu posso clicar e aqui do lado esquerdo, ó, ele me traz os projetos que eu já trabalhei também, ó. Tá vendo? Ó, tem 4 projetos aqui, ó, que eu já trabalhei. Eu posso clicar em qualquer um deles, inclusive no que estava aberto aqui, que é o último, aliás, que é o primeiro da lista aqui, ele vai abrir de novo, quer ver? Ó? Vou clicar aqui, ele vai abrir o projeto que eu estava. Tudo bem? De novo lá, ó, File, e aqui dentro, ó, agora com o projeto aberto, tem a opção também, File, New Project, tá aqui, ó. É a mesma coisa, tá? São só formas de fazer diferenciado. Então vamos fechar para voltar onde nós estávamos, ó, File, Close, vou fechar esse projeto, ele vai chamar aquela tela lá e eu vou clicar nessa opção aqui, ó. Professor, qual que é melhor? Tanto faz, tá? Estou te mostrando outra forma de você fazer a mesma coisa. Start a New Android Studio Project. Vou clicar aqui. Isso, olha só. Essa é a primeira telinha que nós temos aqui para começar a construção então do nosso projeto. Ó. Perceba lá em cima, ó, novo projeto, Android Studio, né? Configure o seu projeto, o seu novo projeto. Configure o seu projeto novo. Tá aqui. Tá vendo ali, ó, o My Application? Então é aqui que você vai mudar o nome do seu projeto. Ó. E é esse nome aqui que ele vai ficar lá no menu do emulador. Ou seja, se você estiver trabalhando com um smartphone, se você estiver querendo fazer com que a execução seja no seu celular fisicamente, você tem um celular na sua mão e você quer que o seu projeto, quando você logar, ele vá para o seu celular, é esse nome que você colocar aqui, ó, que ele vai ficar lá dentro do menu dos aplicativos do seu celular, tá? Então aqui, vamos pensar num nome legal aí. Primeiro exemplo. Ou Alô Mundo, pronto. Alô Mundo, Application Name. Alô Mundo. Tudo bem? Esse é o nome da minha aplicação. Vamos testar se ele vai deixar um espacinho aqui, ó. Alô Mundo. Eu acho que não vai. Bom, Company Domain, tá? Que é o domínio da minha companhia. Aqui ele vai pegar basicamente o nome do seu micro, certo? E vai colocar aqui sample.com. Isso aqui você não precisa mudar, tá? Não tem necessidade de você alterar esse cara aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para lá. Essa tela aqui tá meio um pouco grande, eu vou diminuir um pouquinho ela. Isso. Perceba, ó, isso é responsividade, tá vendo? Que esse componente aqui, ó, ele vem até o final da tela, só que quando eu faço isso, ó, ele também diminui. Tá vendo? Isso é que é bacana. Ok? Então vamos diminuir aqui um pouquinho também para ver se ele vem para cima. Não, aqui ele não vai vir. Tá, tudo bem. Aqui, ó, onde ele vai ser o local do meu projeto. Então esse cara aqui eu não quero mais nesse local. Eu copiei, né, o diretório que eu criei agora há pouco. Então já está aqui na minha área de transferência, vou dar um Ctrl V. Não, ele copiou errado. Então vamos lá. Vamos voltar para o Explorer. Eu falei que eu queria
gravar ele aqui, né, ó, dentro da pasta fontes aula 2. Então é esse caminho que eu quero. Então vamos copiar de novo. Ctrl C. Agora sim, ó. Vem aqui no Project Location e dou Ctrl V. Se você não lembra, você pode clicar nesse botãozinho aqui, né? E você vai selecionando as pastas até chegar onde o diretório final que você quer gravar. Tá aí, ó. Certo? Então, se o caminho existe, o nome da sua aplicação você colocou lá, se for um nome válido, tá? Vamos ver se ele vai deixar eu passar para o próximo aqui, ó. Passou. Então, ele aceitou um espaço lá no nome da minha aplicação. Ficou, então, como Alô Mundo. Para você selecionar agora aqui, ó, qual a plataforma, né, que o seu aplicativo vai rodar, tá? Então aqui é o número da versão, exatamente a versão. E se ele vai funcionar, tá vendo? Para smartphone e tablet, certo? Se você vai utilizar ele em TV, tá? Etc e tal, tá vendo? Então tem algumas coisas aqui. Eu vou deixar marcado aqui para smartphone e para tablet, né, que é o mais comum. E aqui você pode selecionar a versão, ó. Tá vendo que ele está pegando aqui, ó, 4.0.3, Ice Cream Sandwich, API 15, beleza? Eu posso vir aqui, ó, e selecionar a última versão, que é o Marshmallow. Olha só, 6.0. Posso fazer isso? Posso. Mas vamos a algumas particularidades. Ó, API 23, tá vendo? Tá, aí tem um link aqui, ó, Help Me Choose, ajude-me a escolher. Então eu vou clicar aqui para você ver que bacana. Agora eu vou diminuir um pouco o zoom aqui. E aí ele vai te dar o quê? Como se fosse aqui um percentual atingido, tá? Então, por exemplo, se você pegar a versão 4.2, que é a Jelly Bean, certo? Você vai conseguir atingir um total de 76,9% dos usuários, das distribuições, né, dos usuários que estão utilizando essa versão aqui do Jelly Bean, né? Que estão utilizando não, que foram feito o download lá. Tá? Então, quanto mais nova a versão, menos usuários você vai atingir. Justamente por essa pergunta que o nosso amigo mandou aí. Ó, eu estou com a versão 4.0, consigo, né? 2.0, consigo atualizar para 6.0? Provavelmente não. Por quê? Porque o smartphone dele não deve ter suporte a isso, deve ser um pouco mais antigo. Tá? Então, provavelmente ele não vai conseguir. Então, você consegue, aliás, você não consegue atingir um total bacana de usuários. Tá? E isso vai ficando mais crítico, ó, quando as versões são mais novas. Ó. Se eu utilizar, por exemplo, a Lollipop, que é a 5.1, né, que não é a última, né, a última seria a Marshmallow aqui, ó, eu vou atingir somente 4,7%, tá, das versões aí baixadas, de todas as versões do Android baixadas. Tá? Então eu vou no meio termo aqui, ó, eu vou pegar, vamos pegar aqui, por exemplo, a Jelly Bean ou Ice Cream Sandwich. Vamos pegar a 4.0, que é a Ice Cream Sandwich mesmo, que é a API 15, ó, 95.2, tá? Depois vocês dão uma estudada nesse gráfico aqui, ó, que é bacana, tá? Ele traz bastante coisa nova, traz bastante informação pra gente, certo? E a fonte está aqui embaixo, ó, developer.android, né? Versions Marshmallow Android 6.0.html. Pode consultar lá, você vai ter acesso a esse cara aí. Então tá aqui, ó, Help Me Choose. Então vou deixar, vamos trocar lá para a API 15, então tá lá em cima. API 15, cadê? Aqui, ó, tá? Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Essa é a versão que eu vou utilizar nessa aplicação exemplo nosso. Ficou claro? Então vou selecionar esse cara aqui, tá? SDK mínimo, bom, aqui eu não vou marcar nada, então seriam para outros dispositivos aqui, né? Google Glass, etc. Não vou mexer com esse cara aqui então agora. Tá, nessa tela aqui eu só configuro isso, a versão que eu vou trabalhar e quais os dispositivos aqui que eu vou atingir, que eu quero atingir. Então coloquei lá em cima smartphones e tablets, tá? Vou clicar aqui no Next, no botão Next, e ele vai me conduzindo aí, né? Seria então um assistente aí para eu criar um projeto novo. Você viu que é bem diferente para a criação de projeto no Visual Studio, é muito mais simples no Visual Studio, né? Você tem poucas telas lá, você coloca, que eu me lembre lá, você tem duas telas no máximo, né? Então vamos lá, aqui é um pouco mais complexo. Add an Activity to Mobile, tá? Primeiro nós temos que entender o que é uma Activity. Então, câmera aqui comigo, por favor.
Bom, o que é uma activity? Uma activity nada mais é que um frame, ou seja, uma classe de tela, tá? É uma tela. Seria um formulário, tá? Fazendo sempre uma exemplificação, né? Uma analogia, um paralelo aí ao Visual Studio, porque eu sei que muita gente conhece muito mais o Visual Studio do que o Android Studio, para trabalhar com C# do que para trabalhar com Android. Então, lá dentro nós tínhamos o quê? Nós temos o form, tá? E nós temos uma classe, que é o código do form. No Android Studio é a mesma coisa, mas nós chamamos isso aqui de Activity. E o Activity tem o XML, tá? Tem a parte da classe e tem a parte da tela. Tudo bem? Então, o XML tem a parte de código e também tem a parte do design. E aí eu vou ter associado a isso uma classe Java, que está associado a uma Activity. Ok? Tá, então pode voltar aqui para o Note, por gentileza. Isso. E aí eu tenho algumas opções aqui para escolher uma Activity, tá? Que já vem com alguns componentes. Por exemplo, deixa eu dar uma navegada aqui, ó. Ah, eu quero fazer um exemplo com o Google Maps, ó. Então tem uma Activity aqui que já traz esse componente para você, né? Já pré-configurado. Então você pode utilizar essa Activity aqui, ó. Google Maps Activity. Certo? É só um exemplo. Tá? Ah, eu quero criar um aplicativo com esse design aqui, ó. Tá? Então já tem também aqui alguma coisa pronta. Então são alguns modelos, tá? Alguns templates que você tem aqui para você escolher. Ok? Beleza, beleza. Bom, vamos então aqui agora, vamos criar uma Activity em branco. Tá? Então, ó, tem essa daqui também que não vai criar Activity nenhuma e você vai ter que criar Activity no braço. Tem uma básica e tem a Empty Activity, ó, uma Activity em branco. Então é essa que nós vamos selecionar, porque todo o código nós vamos construir na mão, tá? Então eu vou selecionar aqui Activity em branco. Percebeu que então, ó, tem uma que não tem Activity nenhuma, ó, eu não quero adicionar nenhuma Activity na minha aplicação. Ah, eu quero adicionar uma Activity básica já, tá? Já tem alguns componentes. Ah, eu quero adicionar uma Activity, tá? Eu quero que tenha uma Activity, só que eu quero que ela venha em branco, limpinha. Então, empty, vazia, tá? Para que eu comece a montá-la do jeito que eu bem entender. Lá embaixo, botão Next, ó. Ok? Então, selecionei a minha Activity lá, vou clicar no botão Next. Vamos ver o que vem agora. Isso, bacana. Agora veio aqui para eu mudar, olha só, para eu customizar a minha Activity, tá? Então aqui, ó, caixinha de diálogo, mostrando aqui customização da minha Activity. Vou deixar ela em branco mesmo, certo? E aí eu posso colocar aqui o nome. Olha lá, tá vendo o que eu falei, ó? Então tem aqui o Activity Name, que é a parte da classe, e o Layout Name. Tá? Então esse Layout Name aqui vai ser o nome do meu arquivo XML, tá? E esse cara aqui vai ser o nome da minha classe do Java. Correto? Então eu vou colocar aqui o nome de principal. Olha só que legal, ó. Nome da classe, ele coloca, eu coloquei como P maiúsculo. Aqui, como eu estou mexendo com layout, só não precisa. Você viu que ele já mudou ali, ó? Ó. Só que ele vai manter como letra minúscula aqui embaixo. Porque é só o nome do layout. Você pode mudar também, mas eu vou manter assim para ficar padrão. Ó. Principal. Então eu vou ter uma classe com o nome de principal e um layout name com o nome de activity, underline ou underscore principal. Tá? É a mesma, estou falando do mesmo arquivo, da mesma tela. Tá? Se divide em dois arquivos aí. Vamos ver se nós temos mais alguma coisa. Não. Então lá embaixo, vou clicar agora no botão Finish. Ó, ver se vai aparecer aí. Peraí, deixa eu arrastar um pouco para cá, para vocês verem. Olha lá, botão Finish. Tá? Então, acabei a configuração do meu projeto. Ó, ele vai mostrar ali que ele está criando o meu projeto. Tá vendo que tinha só a telinha de splash aqui atrás? Ó? Ele não está com o Android Studio aberto ainda. Agora que ele abriu. Olha só que legal. Abriu. Abriu com um monte de erro. Tá vendo que tá dando um monte de erro, um monte de vermelho aqui, ó. Tá aparecendo a cor da minha camisa aqui, ó. Mas é isso daí. Ele está criando ainda, tá? Então, olha aqui embaixo, ó. Opa. Ó, tá vendo que ele está indexando ali, ó? Certo? Então temos que ter um pouquinho de paciência. Ó, já corrigiu algumas peculiaridades aqui no meu projeto. E tá aí, ó. Ele abriu aqui o nosso projeto. Então, tem algumas coisas que vem minimizada, outras não. Vamos abrir aqui os imports. Todo mundo sabe que no Java, né? Quando você vai importar alguma biblioteca, você utiliza a palavra reservada imports. Certo?
lá no C Sharp é using, né? Então, uma coisa diferente da outra aí, cada linguagem tem as suas particularidades, tá? Normal, até aí, tudo normal, né? Beleza. E aqui eu tenho uma classe, olha só, Public Class Principal, tá? Porque nós criamos com esse nome. E ele já está fazendo uma herança aqui, ó. Por isso que eu falei, ó, seria legal vocês darem uma revisada lá nos conceitos de orientação a objeto também, porque nós vamos trabalhar com eles. Então aqui eu criei a minha aplicação, tá? Ele criou para mim uma activity que já vem com uma classe ligado ao layout dessa activity, dessa tela, com o nome de principal, e ela já estende, tá? O app compat activity, que seria como se fosse aqui a mãe ou o pai, né, de todas as classes. Então, toda aplicação que você for criar no Android, ele vai fazer uma herança desse cara aqui, tá? Porque já tem aí vários recursos para você utilizar. Tem aqui uma sobrescrita do método onCreate, beleza? E aqui algumas coisas que é para que quando você execute o seu projeto, né, ele vai iniciar, então, olha só, Activity Principal, Activity Principal. Esse layout que ele vai mostrar. Se eu tivesse outros forms aqui dentro, tá? Então eu poderia mudar esse cara aqui também. Agora eu criei uma outra tela, ficou muito mais bonita, eu quero iniciar a minha aplicação com essa tela agora. Então o que você vai trocar aqui, ó? Esse nome aqui. Você vai colocar o nome do XML, que é o layout da activity que você quer que seja iniciado primeiramente. Tá? É como se fosse assim, ó, eu vou colocar aqui o nome da tela que eu quero que quando a minha aplicação inicie, mostre primeiro. Eu tenho 5 telas, eu vou colocar o nome de uma aqui. Só que você coloca o nome de quem? Do XML, do layout. Aonde estão esses arquivos? Então agora aqui do lado esquerdo, vamos dar uma navegada nesses caras aqui para você saber o que é cada uma coisa, o que é cada um desses arquivos aqui. Em primeiro lugar, vou mostrar aqui a pastinha Java, tá? E aí ele abriu aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, com.sample, .macedo, .alomundo, tá? Então, se eu abrir esse cara aqui, ele vai me trazer a classe Java. Olha aí, ó, nome da classe Java, tá? Então, tem o Czinho ali de uma classe com o nome Principal. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai carregar nada mais, nada menos que a classe que já estava aberta aqui, ó. Tá vendo que aqui ele divide em abas também, ó, tá? Principal, esse cara aqui. Se eu fechar essa classe, ó, não se preocupem, tá? Eu tenho acesso a ela aqui dentro do meu diretório lá do Java, no primeiro carinha aqui que é do layout, ó, esse cara aqui, ó, principal. Do layout não, da minha classe. Dou um duplo clique, ele vai abrir do lado direito para mim o código da minha classe. Vamos dar uma minimizada nesse zoom aqui, beleza, tá? Então é isso. Bom, onde eu localizo o layout agora? O layout, tá? Olha só. Abri um outro diretório aqui que é o res, certo? E aí eu tenho algumas coisas legais aqui. Por exemplo, values, eu tenho aqui um arquivo que é o strings.xml. Então, tudo que é de configuração, tá, do seu projeto, você pode criar aqui dentro. Por exemplo, olha só, o nome do seu aplicativo Alô Mundo, ó, você pode mudar por aqui também. Tá vendo ali, ó? Nesse arquivo strings. Vamos supor que você tem um campo. Pode mostrar aqui de novo, por favor? Vamos supor que você tenha um campo dentro do seu layout, dentro do seu display, para o cara selecionar o estado, a unidade federativa, certo? O estado. Eu moro em Londrina, o estado seria Paraná. Então ele vai clicar ali naquele combo box, né, que é uma caixa de seleção, onde eu vou clicar na seta e ele vai me aparecer ali todas as opções dos estados que eu tenho, tá? Eu posso fazer isso em forma de script dentro desse arquivo aqui, dentro do arquivo script.xml, tá? Na tag scripts e fazer com que esse cara aqui seja chamado pelo meu layout, tá? Então, onde eu vou fazer essa programação? Aqui dentro do arquivo strings. Então, esse arquivo strings serve para essas coisas também, tá? Pode mostrar aqui de novo. Bem bacana aqui. Colors, vamos ver aqui. E aqui eu tenho o drawable, ó. Esse drawable aqui, toda vez que nós trabalharmos com imagens, né, seja BNP, seja JPEG, qualquer tipo de imagem, ele vai ficar aqui dentro desse diretório drawable, tá? Então são os padrões aí para você colocar as coisas nos lugares corretos, nos lugares certos, tá? E aqui o nosso layout, ó, tá vendo? Então para cada classe que eu tenho lá no meu diretório Java, ó, ele vai abrir aqui a classe. Opa!
Package drawable contains diretório in library cannot be moved. Eu não fiz nada, vou dar um cancelar aqui. Não quero fazer nada disso, beleza. Tá? E aí você tem aqui então o diretório layout e o meu XML, ó, tá? Esse cara aqui já está aberto também, ele já vem aberto junto, ó, ele já está aqui, ó. E é esse XML que ele vai trazer aqui, ó, a minha tela, tá vendo? Ó, a tela de desenvolvimento, tá aqui. Deixa eu só minimizar aqui, eu ganhar um pouco de espaço, tá vendo? Então isso aqui é tudo configurável, você vai deixando um pouco maior, um pouco menor. Aqui eu tenho um zoom interno, ó, eu vou clicar aqui, você vai ver que ele vai aumentar, tá? Eu posso diminuir também, tá? Então é só um zoom in, zoom out aqui, somente do display, e aí eu posso trabalhar com o zoom aqui para vocês, para ficar um pouco melhor. E esse aqui, ó, é o Alô Mundo. Alô, espaço mundo. Quer ver, ó? Vamos fazer uma coisa. Vamos lá naquele arquivo strings.xml, que você já sabe onde se encontra, né, ó? Que é aqui dentro do values, ó, strings.xml, tá? Esse arquivo aqui, ó. Só que ele já está aberto aqui para mim, ó. E vamos trocar o nome da minha aplicação aqui. Vamos colocar aqui Alô Aluno. Tá? Troquei aqui, Alô Aluno. Vamos salvar esse cara. Save all, Ctrl S, né? Padrão aí para todas as ferramentas. Vamos vir aqui agora no XML. O que aconteceu então? Ele trocou o nome da minha aplicação para Alô Aluno. Você viu que bacana que é? Tá? Vamos lá de novo, ó. Strings XML. Vou dar um Ctrl Z aqui. Alô Mundo, tá? Ctrl S, ele salvou. Se eu vier aqui no meu Activity Principal.xml, ele já vai ter trocado para Alô Mundo também. Esse Hello World aqui, então, aí eu não sei se o aluno falou que já fez um Hello World, porque assim, ele já vem pronto, né? Se você executar esse cara, com certeza ele vai mostrar essa frase aqui, Hello World. Mas eu vou apagar esse cara aqui porque eu não quero aquele label, né? Aquela etiqueta que estava mostrando ali, tudo bem? Então eu deletei ela, selecionei e deletei, tá? Então aqui ficou somente com o nome que eu troquei lá no arquivo strings.xml. Então todo mundo lembra que quando nós criamos o projeto, tinha um local lá para você colocar o nome da sua aplicação. Nós colocamos Alô Mundo. Mas se você se arrepender, você pode vir aqui dentro do strings.xml e trocar, tá? Aqui dentro da tag, ó, string name. E assim por diante. Beleza, pessoal? Tá. Vamos falar um pouquinho do arquivo Android Manifest, tá? Então aqui dentro da minha pastinha app, ó, né, a raiz que está lá em cima, eu tenho aqui o diretório manifests, tá? Vou abrir aqui, eu tenho um cara que chama androidmanifest.xml. Duplo clique nele, tá? Então aqui ele mostra algumas coisas legais pra gente, né? Como a versão, ele põe aqui o padrão UTF-8, que quem trabalha com HTML, né, HTML5 aí sabe que é para ele mostrar as acentuações, né, corretamente, como nós estamos falando aqui de um software feito em português. Mostra algumas tags também, certo? Olha só, label Android Alô Mundo. Aqui eu tenho a minha activity que vai iniciar, tá? Olha só, o nome da classe associada, que é a principal, tá vendo? Então esse nome aqui é o nome da classe do Java, que está criado lá dentro do diretório Java, certo? Intent filter, tá? Qual que ele vai iniciar primeiro, tá tudo certinho aqui, ó. Tá? Launcher, belezinha. Certo? Então esse arquivo aqui contém algumas configurações iniciais aí que seria interessante você conseguir entender tudo que está aqui. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Tá tranquilo. Pacote e aplicação. O label tá lá, tá? Esse label, opa, o que eu fiz aqui? Sumiu string. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Não. Espera só um pouquinho. Apertei alguma coisa aqui que deu algum problema. Vamos fechar esse arquivo de novo. Vamos abrir novamente. Isso. Ó, percebe que no label ali, ó, ele está aparecendo Alô Mundo, né? Tudo bem? Se eu clicar aqui, o que ele vai acontecer? Ó? Ele já vai pegar lá do arquivo strings. Olha só que bacana. Ó. E ele vai procurar uma tag que é o app_name. Então, se você voltar lá no arquivo strings, você vai ver que é o nome da tag, ó, app_name. Então, ele vai mudar o que está ali. E qual que é o parâmetro para ele fazer isso? É aquele arroba. Tá?
Então, ó, esse arroba que tem aqui, ó, é o parâmetro para ele buscar o app name que está lá no meu arquivo strings. Legal, né? E aí ele já vai pegar de lá. Bom, Android Manifest, beleza. Qual tipo que vai ser exibida, né? Quais serão iniciadas? Todas as classes do app. Lá na classe do Java, eu já tinha comentado aqui que o Action Bear Activity, né? Agora nessa versão aqui 2.0, que é a versão visual do Android Studio que eu estou usando, ele mudou o nome da classe para app Compact Activity. Essa mesma classe aqui, na versão 1.0, se chamava Action Bear Activity, mas é a mesma coisa, tá? Se você não sabe qual a versão do Android que você instalou, você pode vir aqui no menu Help, lá em About, né, sobre, que ele vai falar para você aqui, ó. Então, aqui eu estou utilizando é a 2.1, tá? Me parece que lá no site já você consegue baixar 2.2 já, ok? Mas, para as nossas aulas aqui, fique tranquilo que a versão 2.1 vai funcionar 100%, tá? Bom, vamos fazer uma execução, então vamos ver se ele vai mostrar o layout, tá? Então, o mais importante aqui você entender, ó, ele vai mostrar o arquivo de layout. Esse arquivo de layout, aqui embaixo, se você não percebeu, ó, ele tem uma outra aba. Uma aba Design, que é a aba que está carregada aqui, que você está vendo, onde você vai trabalhar toda a composição gráfica aqui do seu aplicativo, tá? Onde você vai confeccionar aqui o seu aplicativo, colocando os componentes aqui, alterando, né, a ordem que eles vão ser mostrados na tela, etc. E aqui você tem também a parte do texto, olha só, o fonte, tá? Então, é exatamente isso que eu estava falando, um comparativo com o Visual Studio, né, que é aquela parte de classe. Lembra aquele projeto que nós fizemos de conexão com o banco de dados? Nós tínhamos a classe Connection, tá? Então era só um arquivo de classe, não tinha tela. Aqui não, aqui você tem sempre uma tela com o seu layout associado então ao código, beleza? Então aqui, ó, para você alternar, é só ir lá no Design, vai mostrar a parte gráfica, veio aqui para o Text, ele vai mostrar esse cara aqui. Por enquanto não tem nada colocado nesse display, tá? Então ele tem aqui somente a visualização do layout, relativo layout, certo? E aí vamos para a execução então. Vamos lá, lá em cima então no botão, isso. Podemos criar um novo emulador? Vamos criar um novo emulador? Acho que sim, né? Vale a pena aqui a gente mostrar como é que cria esse novo emulador. Então vamos lá, Create New Emulator, tá? É um processo também um pouquinho grande aqui. Você pode selecionar, olha só, o fabricante, né? Ó, Nexus, Galaxy, tá vendo aqui? Ó? Então tem uma série de coisas aqui. Ó. Vamos selecionar um outro aqui, deixa eu ver, 5.2. Vamos pegar esse cara aqui, deixa eu ver, Galaxy Nexus 465. Isso aqui é o tamanho em polegada, né? É um tamanho um pouco pequeno, mas acho que não tem... Vamos pegar esse Nexus 6P aqui então, tá? Que é um pouquinho maior, 5,7 polegadas. Beleza, selecionei aqui então o tipo de aplicativo que eu quero, tá? Você tem aqui também um outro botão aqui embaixo, New Hardware Profile, onde você pode configurar aqui qual é a memória alocada, tá? A resolução em tela, tudo bem? Ó? O nome do aplicativo, se você quiser trocar também, tá New Device aqui, tá? Você pode colocar o nome, então, por exemplo, vamos colocar aqui criado na aula de hoje. Hoje é dia 7, vamos colocar aqui, ó, 7/10. Então esse vai ser o nome aqui do nosso dispositivo. Para qual a função dele? Tá vendo? Ó, o Android TV, Android Wear ou então o tablet, vou colocar o tablet aqui. Tamanho de tela, resolução. Então você pode configurar a memória, olha só. Memória dele, ó, 2 GB, tá? Vou diminuir. Vou colocar aqui 1024. Que seria 1 GB só, tá? E outras coisas também, ó. Se ele vai ter suporte à câmera, tá? Então, são várias configurações que você pode mexer aqui na hora que você está criando um emulador. Deixa eu ver aqui. Please enter a non-zero positive floating point value for the screen size. Screen size, onde está o screen size? Lá em cima. Deixa eu ver aqui onde está o screen size. Que ele está pedindo para alterar ali. Screen size. Aqui ele falou que não aceita vírgula. Então vamos colocar aqui só 5. Vamos ver se era essa a crítica que ele estava dando. Isso, tá?
Então ele liberou aqui o botão Finish para mim. Vou clicar no Finish. Voltou para essa tela aqui, porque eu estava configurando somente o hardware, né? Então eu vou no Next agora. Vamos ver o que ele vai pedir agora. Olha só, agora eu vou escolher a versão que eu quero. Eu vou manter aqui a versão KitKat, tá? Que já está selecionada. Tudo bem? O API Level aqui é o 19, nós estávamos trabalhando com a 15, né? Já veio para 19 aqui, então uma versão um pouco mais atual. Vamos clicar no Next lá de novo. Isso. Vamos ver aqui, ó, qual é a disposição que você quer, tá vendo? Você pode mudar até isso, ó, se você quer retrato ou então paisagem. Olha só que legal, né? O esquema de gráficos aqui, como é que você quer. Então tem uma série de coisas que você pode configurar aí no seu emulador. Você está criando um emulador novo. Vamos clicar lá no Finish e vamos ver se vai aparecer na lista aqui com um dispositivo, com o nome que nós criamos, né? Vamos aguardar um momento aí. Alguns segundos, ó. Está salvando então o nosso emulador. Obrigado aí ao Jailson Yeli, que foi buscar um cafezinho para mim lá. Então agora não tem o que fazer, vamos só aguardar aqui para ver, porque eu falei para vocês, né, que tudo que você vai criar, todo o processo, né, que você vai desenvolver, que você está criando algum projeto, ou então você está criando, pode mostrar eu aqui, você está criando algum projeto, ou então você está criando um emulador que seja, né, então ele vai levar alguns minutos, tá? Não tem problema não. Tá, agora pode mostrar aqui que ele já apareceu pra gente, ó, tá vendo? Até que não foi muito lento. Então, ele mostrou ali, ó, criado 7/10, tá vendo? Então, esse foi o emulador que nós criamos agora. Vamos utilizar esse cara aqui para ver como é que fica, né? Já que nós criamos, vamos utilizá-lo. Vamos dar um OK lá embaixo. Agora você vai ver o emulador que nós escolhemos, tá? Nem eu sei como é que vai ficar a cara dele, mas você viu ali que é de 5 polegadas. Vamos ver então qual que é o tamanho que ele vai criar aqui. Só que é uma versão um pouco mais nova, que você viu que é a versão KitKat já. Nós estávamos utilizando a Ice Cream Sandwich, né? Então o i vem antes do K, então o i estava mais desatualizado. Então essa KitKat aqui, o layout tem uma chance de ser um pouco melhor. Vamos aguardar então. E aí o legal é falar também que esse arquivo que você está vendo aqui, que é o arquivo Activity principal, quando nós formos, no momento que nós formos colocando os componentes lá na parte do design, ele já vai alterando. Você vai ver que ele vai ficar um pouco maior, tá? Olha quantas linhas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contando com esse espaço aqui, 11, 12. São 12 linhas somente. Quando nós colocarmos o plain text, né, que é o nosso edit text, e o botão, você vai ver que ele, automaticamente ele vai criar código aqui dentro. E eu vou mostrar para você isso daí. Vamos aguardar só mais um pouquinho enquanto ele vai criar o emulador. Eu quero chamar o emulador aqui antes da gente parar para mais um momento de perguntas, viu, Jailson? E aí a gente volta com a parte prática, que é o desenvolvimento dos códigos para você escrever alguma coisa no plain text, clicar no botão e ele disparar aquela mensagem lá. O nome da classe da mensagem que nós vamos utilizar é o Alert Dialog, tá? Então quem está com o Android Studio aberto aí já pode ir procurando. Ó, ele já carregou o emulador aqui, ó, tá vendo? É esse cara aqui, ó. Você tá vendo que ele é um pouquinho diferente daquele que eu tinha mostrado no começo da aula, né? Não é tão diferente, né? Porque... Mas vamos ver aqui quanto tempo que ele vai levar mais para aparecer. Lembra que daquele jeito, né? Quando você vai fazer pela primeira vez, não tem esse tempo, porque ele vai carregar o emulador completo. E aqui demorou um pouco mais ainda que nós criamos ele do zero, né? Então é normal esse tempo de espera aí mesmo. Quando você conseguir fazer um teste fisicamente, você não trabalhar com um emulador, mas trabalhar com o seu smartphone, ele é bem mais rápido, tá? Quando você tem a oportunidade de trabalhar com um dispositivo físico, ele é bem mais rápido. Vamos ver aqui mais uns momentos. Tem que aparecer logo aqui, senão a gente está perdendo muito tempo. Bom, enquanto ele não aparece aqui, vamos dar um break então para o momento de perguntas, tá? Na sequência eu já volto aí para a gente continuar a aula. Cortou? Cortou, né?
Beleza, voltamos então. Vamos para as perguntas. Paulo de Ilhéus, lá da Bahia. Muito obrigado pela sua contribuição. Bom, a distribuição desses componentes na tela é feita de maneira simples, como no C Sharp para Windows Forms, drag and drop? Bom, depende do layout que você escolhe aqui, tá? Então, nós temos dois tipos de layout, o relativo layout e o linear layout, tá? O que está aqui é o relativo. Então, conforme você vai colocando os componentes, ele vai alocando automaticamente, tá bom? Mas basicamente, né, é a mesma coisa. Bom, Quixeramobim, lá do Ceará. Um abraço pessoal lá do Ceará, sempre participando, né? O aluno Wesley, né? Wesley, pergunta se é possível abrir aplicativos disponibilizados no Play Store, no emulador do... Não. Aqui não, aqui é só para você desenvolver, tá? Então você consegue trabalhar com o emulador para você desenvolver o aplicativo seu aqui, no caso, tá? A não ser que você esteja trabalhando com dispositivo físico, daí você consegue porque você não está mexendo com o emulador, ok? Mais uma lá de Quixeramobim. O aluno Samuel pergunta se é possível criar aplicativos para Android na linguagem Java e se é possível utilizar então, mas é exatamente isso que nós vamos fazer, certo? Criar aplicativos para Android, nós estamos utilizando o Java, ok? E se é possível utilizar para isto a IDE Visual Studio? Sim. Na aula passada, lembra que eu comentei com vocês que o Visual Studio 2015 já é possível você desenvolver para Android, trabalhando com C Sharp, tá? Então, com certeza ele tem aí um interpretador, né? Para ele transformar isso daí tudo para Java, mas ele faz internamente, você não tem controle sobre isso, ok? Sete Lagoas, Minas Gerais. Professor, qual a configuração ideal para a máquina rodar bem o Android Studio? Aí é que tá, né? Qual a configuração ideal? Pessoal, procurem por uma máquina aí com pelo menos 4 GB de RAM, tá? E um processador legal, né? Tem que ter um processador legal de 3 GB ou então, né, 2 e assim por diante. Tudo bem? Bom, no Note que eu estou utilizando aqui, eu tenho 8 GB de RAM, certo? E só que ele está rodando no HD que é o SSD, tá? Que é o Solid State Disk, que é um pouco mais rápido, tudo bem? Mas no outro que eu utilizava o ano passado, ele não era SSD e também não ficava muito lento, não. Ele só fica um pouco lento na primeira vez que você roda, que é a hora que ele abre o emulador ali, tá? Depois que ele abriu, beleza, ele vai de boa, tá? Ilhéus, Bahia. Professor, quando rodamos no emulador, temos 100% de certeza que o que está aparecendo vai aparecer da mesma forma no celular? Sim, tá? É igual. Ou é igual ao web, que precisamos testar em vários dispositivos? Não. Esse daqui ele já vem pronto, já faz tudo igual. Lógico que, de acordo com o tamanho, né, do smartphone que você está desenvolvendo. Por isso que eu falei a questão da responsividade, tá? Mais um, professor, o aluno Charles gostaria de saber se podemos inserir músicas, vídeos e efeitos de transição no aplicativo. Sim, com certeza, você pode também. Tem várias bibliotecas de gráfico, várias bibliotecas de áudio que fazem isso daí por você, tá? Você consegue sim. Basicamente a gente costuma dizer assim, que em TI tudo é possível, né? Tem coisa que dá muito trabalho, tem coisa que dá muito mais trabalho ainda, mas é possível. Beleza? Temos mais uma pergunta, ó, é a última, tá? Porque senão a gente só fica respondendo pergunta e não consigo fazer o exercício aqui. Vamos lá. Serrinha, da Bahia. O aluno pergunta se vale a pena converter os aplicativos programados no Visual Studio em C Sharp para Android. Ele quer saber também se gera bug. Bom, se vale a pena, depende muito se esse aplicativo, se você está utilizando profissionalmente para uma empresa ou não, tá? A pergunta ali é se vale a pena porque o Android é uma plataforma de código aberto, né? Você não precisa pagar licença e o Visual Studio você tem que pagar. Seria, acho que isso, certo? Agora, vai ter bugs? Né? Com certeza, porque você está fazendo o quê? Você está fazendo uma conversão de linguagem, né? Então não tem como você pegar tudo que está feito ali e gerar um botão, né? Clicar num botão ali, ó, faça como mágica. Não, ele vai, né? Pode ter até alguma coisa que faça isso, mas você vai ter que revisar tudo, né? Então é possível que debugue sim, ok? Infelizmente. Bom, vamos para a aula então. Pode fechar aqui no Note e ele já está rodando, ó, o emulador que nós criamos. Olha só que bacana, ficou diferente, né? Vamos fechar a nossa aplicação. Então lá embaixo, ó, vou clicar no botãozinho, né? Que você sabe que ele volta ali. Isso, olha lá que legal, ó, tá? Então essa versão aqui é a versão do KitKat, tá vendo? Então um layout diferente já. Legal? Clicou aqui no menu,
Ele vai aparecer ali o nosso, vamos ver o My Application, olha, tá dando alguns, né, toques aqui, de como é que você faz as coisas e tal. Pô, vamos lá de novo. Ih, eu já saí muito aqui, peraí. Voltando de novo. Isso. Clicando no botão OK, isso. Cliquei no botão errado ali. E lá em cima, ó, eu tenho já o meu aplicativo, o Alô Mundo. Tá vendo que legal? Ó? Vou clicar 2 vezes ali, ele já vai abrir o nosso aplicativo. Não tem nada ainda, mas de propósito. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou fechar ele, eu vou minimizar. Olha só, tem um botãozinho aqui do X, né, Close, e o Minimize. Eu vou minimizar. E agora sim, quando eu for executar novamente, vai ficar um pouco mais rápido, tá? Bom, como é que vai funcionar agora? Vamos para o layout, né? Então, o Android Manifest eu vou fechar esse cara, porque eu não vou precisar mais. O Strings também eu vou fechar. E vou ficar aqui com 2 arquivos abertos, que é o principal, que é a classe, e o layout. Primeiro vamos no layout. Nossa, professor, mas está aparecendo um monte de código. Lembra que eu falei? Vai lá embaixo e muda para o design. Isso. É esse cara que eu quero agora. E vamos colocar os componentes necessários para esse exemplo. Então você vai aqui em Widgets, deixa eu ver aqui, ó, em Text Fields, e vamos pegar aqui o Plain Text, tá? Ó, para você saber se é o componente certo que você está pegando, quando você coloca o mouse ali, ó, no começo da linha ele aparece escrito ali, ó, Edit Text. Vou fazer de novo, ó. Olha lá, Edit Text. Tá vendo embaixo? É esse cara aí que você tem que pegar, tá? Vou selecionar esse cara e vamos colocar ele aqui no nosso display. Ó, tá vendo que ele já é auto-alinhado, né? Vamos colocar ele ali em cima. Coloquei ele, tá? Clico, seguro e arrasto, quero preencher a tela inteira. E soltei. Tá aqui, ó, um componente de texto. Tá? Deixa ele aí quietinho. Vamos colocar um botão agora. O botão tá mais aqui embaixo. Não, tá lá para cima, aqui, ó, no Widgets, tá? Então, o Plain Text estava aqui no Text Fields e o botão tá nessa categoria de cima aqui, que é o Widgets. Aí tem o button aqui, ó. Tá? Vou pegar esse cara, se eu tem um Small Button aqui, ó, o Radio Button tá aqui também. O Checkbox que eu falei, ó, tá vendo? Então, tá tudo aqui, ó. Vamos pegar o Button, que é um botão normal, um botão simples, vou colocar ele aqui também. Isso. E eu vou clicar, segurar e arrastar para ele assumir também a tela inteira. Temos mais 20 minutos aí de aula, vai dar tempo tranquilo de fazer o exemplo com vocês. Se eu executar o aplicativo agora, você vai ver que ele vai ficar muito mais rápido e vai ficar já, e ele vai ser diferente, ó, porque o que está aberto aqui, percebam, ó. Vamos dar o zoom aqui, ó. Isso. O que está aberto aqui, ó, ele não tem nem o Plain Text, nem o botão, tá? Então, é o último que foi feito. Se eu executar de novo, ele já vai carregar aqui já com esses 2 caras. Vamos fazer isso para ver quanto tempo que demora agora, ó. Cliquei ali, tá? Vou deixar o emulador aberto. Você vai ver que o processo vai ser bem mais rápido. Claro, eu tive que até que chamar um momento de perguntas ali, porque ele demorou, né? Ó, tá vendo? Ele já carrega, ó. Mais um pouquinho. Isso, tá vendo? Então, foi bem mais rápido, tá? Então, assim, não é porque a minha máquina aqui é super não, tudo bem? Então, na primeira vez, ele vai demorar mesmo. Nas outras vezes, você deixa o emulador aberto, que é o processo que demora mais, e aí você vai fazendo dessa maneira. Minimizo de novo esse cara. Vamos mudar, então, algumas propriedades dos componentes que nós colocamos na tela. Primeiro aqui, o Plain Text. Vou selecionar esse cara. E aqui do lado direito está aparecendo as propriedades, tá, do Plain Text, da minha caixinha de texto. Tá vendo aqui, ó? Se eu selecionar o botão, vai aparecer agora as propriedades do que está selecionado, que é o botão. Então vamos lá no Plain Text. Aqui é o seguinte, ó, você vai clicar 2 vezes e ele vai aparecer aqui para você colocar um texto que você quer que seja mostrado. No caso, eu quero que a caixinha esteja branca. Porque se eu colocar o meu nome aqui, ó, Macedo, e der um Enter, ele vai escrever Macedo ali para mim. E eu não quero já mostrar nada, tá? Então, duplo clique de novo. Aqui no text eu quero em branco. Delete. E aqui o ID, para quem trabalha com PHP, ó, o ID é utilizado bastante, né? Você utiliza o ID, que é o nome do componente. É como se fosse o name do componente lá no Visual Studio, lembra? Aqui é o meu ID. E aí eu vou colocar EDT nome, que até você já conhece, né? Você sabe o padrão que eu uso. É assim que eu coloco, EDT nome. E vou dar um Enter aqui, ó. Aqui é muito importante, ó. Ele vai perguntar se eu quero que o meu arquivo XML, que está vinculado a essa activity, também altere o ID desse componente para o que eu mudei.
Então aqui sempre você vai clicar em Yes, tá? Ok? Olha só, você quer também que seja atualizado, tá? O arquivo XML, olha só, referente ao Java RFields Reference. Então você vai clicar em Yes. Beleza? Tá, agora o botão. Mesma coisa, ó, duplo clique no botão. Agora aqui vale a pena você trocar o texto, porque é o que você vai deixar para o usuário enxergar. Então vou colocar aqui, por exemplo, mensagem. Mensagem. E aqui o ID, a mesma coisa. BTN, OK, maiúsculo, maiúsculo. Enter. Olha lá, mudou então o texto do botão para mensagem. E o nome do plain text aqui de cima eu sei que é EDT nome. E o nome do botão, né, o ID do botão, eu sei que é BTN OK. Beleza? Agora vamos fazer a programação. Para quando o meu usuário clicar aqui no botão, né, quando o meu emulador for carregado, ou seja, quando o meu projeto estiver, quando a minha aplicação estiver rodando, quando ele clicar aqui, o que o meu usuário escreveu aqui em cima vai aparecer em forma de mensagem aqui embaixo, em forma de alert. Beleza? Agora que no Eclipse, né, você faz assim, você clica com o botão direito aqui, tem um evento lá, Action Perform, tá? E você programa nele. No Visual Studio, você clica você dá um duplo clique no botão, pronto, ele já vai para o lugar certo. No Android aqui não é assim que funciona. Você vai ter que ir na classe, tá? Então vamos lá na classe Java, ó, lá na classe principal, que é a classe que está associada a esse cara aqui, e você tem que programar, tá? Você vai programar aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que dar um import aqui no view, tá? No widget também. Widget são todos os componentes que herdam da classe view, tá? A classe view, então, é específica para trabalhar com interface. Então, eu tenho que importar a classe view aqui, senão eu não consigo fazer nada. Então, import, o zoom aí acho que tá bom, né? Import Android.primeiro widget. O widget, esse cara aqui, ó, tá? Só dá um enter aqui, ele vai escrever, tá? Widget. Eu vou trabalhar com um botão, que é o edit com um button e com o edit text. Eu poderia colocar assim, o edit text, tá? E uma outra linha igual a essa daqui, ó, trocando aqui para button, tá? Mas pense comigo, ó, os dois, eles pertencem à classe, né, ao pacote widget. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, depois do ponto, um asterisco, tá? E eliminar esse cara aqui. Porque tudo que vier aqui depois do ponto, ele já está importando. Então, o edit text já está importado e o button também. Tá? Então, é uma forma de você simplificar as coisas aí numa linha só. Agora, eu preciso de importar o view, que é a parte de interface. Então, import android.view maiúsculo, ponto e vírgula. Tranquilo? Então, os imports estão aí. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho que dar valor, ó, eu sempre vou trocando aqui para a tela, tá? E para a classe. Eu tenho que dar valor para esses dois caras, para esse componente aqui, que é o EDT nome, e para esse cara aqui, que é o BTN OK. Como é que eu vou fazer isso? Então, lá na classe, voltei na classe principal de novo, tá? Não se percam aí, na classe principal. Dentro da classe, olha só, a classe começa aqui na chave e acaba aqui na hora que você fecha a chave. Eu tenho um método aqui que é o onCreate, eu não quero mexer nesse cara, eu quero mexer aqui dentro da classe. Aqui, ó. Eu vou criar então dois atributos, ó. Private, um para cada um. Então, um vai ser do tipo editText, e eu vou dar o nome de edtNome, e o outro vai ser do tipo button, ó. E eu vou dar o nome de BTN OK. Entenderam? É a mesma coisa que você criar uma variável. Por exemplo, variável do tipo int com o nome de valor. Ó, a única coisa que aqui eu coloquei o modificador de acesso para fazer o encapsulamento. Então, posso colocar aqui, ó, private. Tá? Então, modificador de visibilidade, tipo e nome da variável. Mesma coisa, ó. Então, é privado, o tipo desse cara aqui é o editText e o nome é edtNome. Apago essa variável que eu não quero mexer com ela. Foi só um exemplo aqui. Tá, o que vem depois agora? Agora, dentro do onCreate, tá? Dentro do onCreate, após o setContentView, após essa segunda linha aqui que ele está chamando aqui esse layout, que é o único layout que eu tenho, né? Eu vou instanciar esses dois caras, o edtNome e o BTN OK.
Então, como é que eu vou fazer isso aí? Olha só, edt nome, já mostrou ali, tá? Vai receber, ó, aí eu tenho um cara aqui que é o find view by ID. Find view by ID. Tá vendo que ele, opa, ali ó, tá vendo que ele já escreveu, né? Pessoal, esse recurso aqui é o Ctrl barra de espaço, que ele vai mostrando as dicas para você, ó. Find view by ID. Vamos dar um enter aqui. Isso. E dentro do parênteses eu vou colocar o nome que eu coloquei lá no layout. Lembra quando a gente estava renomeando os nomes, o ID? Então, ó, é o ID, olha lá, r.id, tá? O R vem do res, ponto, e ele vai trazer ali, ó, edt nome. Tá vendo? Enter, ponto e vírgula. Tá? Só que tá dando um problema aqui de conversão de tipos. Então eu tenho que converter esse cara aqui para, ó, esse cara aqui, edt nome. Que tipo que ele é? Ó, edit text. Então o que eu faço? Entre parênteses, edit text. Pronto. Resolveu o meu problema. Tá? Vou tirar esse espaço aqui e vou fazer a mesma coisa com o botão. Então, ó, btn ok, vai receber find view by id, r.id.btn ok, ó, ponto e vírgula. Aí vai dar a crítica, o que eu faço? Venho aqui e faço a conversão para botão, ó, button. Pronto. Vamos deixar aqui com a mesma indentação. Isso. Desse jeito aí, beleza. dt nome e btn ok. Tranquilo? Perfeito. Feito isso, vamos criar um método, tá? Aqui dentro agora. Dentro do onCreate mesmo. Poderia fazer até fora ali, mas acho que tem que ser aqui dentro do onCreate. Vamos lá. btn ok, através do botão então, né? No botão que esse método que você vai clicar lá que ele vai fazer, ponto set onClickListener. Ele vai aparecer ali, ó. Vamos dar um enter. Ó, set onClickListener. E aqui eu vou colocar assim, ó, vou fazer uma nova instância, new, e aqui eu vou colocar de novo onClickListener. Agora presta atenção que ele vai fazer aqui tudo automaticamente. Quando eu clicar duas vezes aqui, ele já vai criar para mim o método onClick, que é esse método que eu quero. Quer ver, ó? Duplo clique aqui, ah lá. Ele já vai sobrescrever o método onClick, tá? E aqui dentro do método é que eu vou programar. Entenderam como é que ficou aí? Tá? Beleza. Os alunos estão perguntando como é que se debuga o código, tá? Se der tempo eu mostro aqui, senão a gente vê isso aí na prática na próxima aula, tá? Que faltam alguns minutos, eu tenho que concluir o exemplo. Aqui dentro eu vou utilizar a classe AlertDialog, tá? Dei Enter aqui, acho que ele já colocou o import lá em cima para mim. Ó, AlertDialog, ele já colocou aqui para mim o import. Beleza, tá? Então, ponto builder. Vou criar aqui, por exemplo, um objeto. Vou chamar esse cara aqui de DLG, tá? Vou chamar aqui de mensagem, pronto. E vou criar aqui uma nova instância da classe AlertDialog.builder, né? Mesma coisa. Isso. E aqui dentro eu vou passar o nome da classe associada. Beleza? Que é o principal, que é a classe principal. Ó, classe principal, ponto this, que é ela própria. Vamos ver. Principal, ponto this. O que aconteceu aqui? Está faltando alguma coisa. Ponto builder, DLG, espaço. Ah, faltou muito bem. Faltou o new, né? Claro. Eu estou criando uma nova instância dessa classe aqui para o objeto mensagem que eu criei agora. Eu não coloquei o new, como é que eu quero que aconteça, né? Tá, e aqui dentro você vai colocar o nome da classe, tá? Então você coloca principal.this, só para referenciar que é esta classe aqui. Beleza. Na próxima linha, você vai configurar aqui o que vai aparecer na mensagem. Então, ó, o objeto que eu criei, mensagem, tá? Que é esse cara que está aqui em cima, ó, mensagem, ponto setMessage, e aqui dentro eu vou colocar uma mensagem, tá? Bom, eu não quero que apareça o que o cara digitar lá no plaintext, então eu vou colocar o nome do meu plaintext, que é edtNome, ponto, e eu vou pegar o valor que estava lá dentro, getText. Então vocês já sabem trabalhar com Java, é isso aí, ó. E aí eu posso tirar os espaços em brancos ainda colocando toString. Lá na frente,
ponto e vírgula. Beleza? Ó, que eu fiz aí. Na outra linha, novamente aqui o objeto mensagem, ponto, set neutral, set neutral button, tá? Eu vou colocar aqui um botão. O que eu quero que esteja escrito no botão é somente confirmar, tá? E no outro parâmetro aqui seria uma ação, tá? Por exemplo, quando eu clicar naquela caixa de mensagem, eu quero que ele dispare um e-mail, eu quero que ele faça alguma coisa, quero que ele abra um outro aplicativo. No nosso caso, eu não quero que faça nada, então eu vou colocar aqui null, porque não tem, né, não tem muito código nesse projeto nosso. E aí eu vou mandar mostrar o alert na tela, que é o meu objeto de mensagem, ponto, show. Beleza. Vamos executar e vamos ver se vai funcionar bonitinho a nossa aplicação. Ó, aqui de new button já tem que aparecer a palavrinha, né, que nós trocamos lá. Vamos ver se ele vai rodar aqui, bonitinho. Está compilando ainda. Mas agora a gente sabe que é mais rápido, né? Olha lá, beleza. Vamos ver se ele já vai chamar direto. Nós temos que clicar ali, ó, já chamou direto. Olha lá, mensagem, tranquilo. Eu vou colocar aqui o meu nome, Professor Macedo. Vou clicar aqui na mensagem e a mensagem está aparecendo ali, ó, Professor Macedo, confirmar. Beleza? Então, o que você escrever aqui, ele vai mostrar. Se eu colocar ali agora, se eu apagar aqui, colocar Anderson Macedo, clicar na mensagem, ó, Anderson Macedo. Cliquei no confirmar, ele saiu fora, tá? Deixa esse cara aqui. Por que ele está pegando o que eu digitei ali? Porque eu coloquei aqui dentro do setMessage, ó, edtnome.getText.string. Se eu colocar aqui dentro um simples texto, ele vai mostrar aquele texto lá e acabou. Por exemplo, está acabando esta aula. Tranquilo? Vou dar um Ctrl S para salvar e vou executar novamente. Vamos ver aqui o tempinho que ele vai demorar para abrir o nosso emulador de novo. Aí. Beleza. Vamos então aqui colocar papararapapá. Não vou colocar nada, né? Eu vou simplesmente clicar no botão. O que ele tem que escrever? O que nós colocamos agora no código, que é está acabando a aula. Olha lá, está acabando esta aula. Beleza? De novo. E agora eu quero fazer uma mistura aqui, ó. Então eu vou dar Ctrl Z. Isso. Deixei o que estava, que é ó, o dt.nome.getText.toString. Então novamente eu friso aqui, ó. edt.nome é o nome do componente plaintext. Não é o nome desse cara aqui que nós colocamos, o name dele, ó. Se você der um duplo clique aqui, tá lá, ó, edt.nome. Tá. Voltando. Ponto getText. Quando eu quero pegar o valor de alguma coisa, não tem que dar um get? Set é para colocar, get é para recuperar, getText. E esse toString é só para tirar os espaços em branco, tá? E agora eu posso concatenar, tá? Com um texto. Até mais pessoal. Vamos ver se vai funcionar? Olha só que legal. Vamos lá. Cliquei de novo. Atenção, né? Essa é a nossa última execução aí para ver se dá certo. Depois eu já vou me despedindo de vocês. Ele já rodou ou não? Não, agora, né? É isso, olha lá. Legal, gostei desse emulador aqui, hein? Ficou bem mais rápido, parece. Então vamos lá, não vou escrever nada aqui, vou clicar. Aliás, não, eu tenho que escrever, né? Vou colocar aqui o nome do IL aqui, ó. IL. Cliquei no mensagem. IL, até mais, pessoal. Certo? Temos 84 polos conectados, hein? Recorde, que bacana. Bacana, pessoal. É um prazer aí imenso falar com todos esses polos aí do Brasil inteiro. Pessoal, bacana. Chegamos, né? Estamos chegando aí ao final de mais essa aula. Essa é a segunda aula somente, tá? Ainda temos mais 4 aulas, tá? Então vai ter bastante prática ainda. Semana que vem eu trago um outro exemplo. E na próxima aula, que vai ser a quarta, eu não sei ainda se é a quarta ou se é a quinta, eu tenho que ver os meus materiais aqui, que são muitos, né? Nós já vamos começar a construir o aplicativo que vai ter acesso ao banco de dados. Tudo bem? Antes de a gente ir embora, Santa Luzia. Professor, poderia informar se esta disciplina terá livro para os alunos? Essa disciplina não tem livros, tá? Porque é uma disciplina de tópicos especiais. A ementa dela é tópicos emergentes, tá? Então é o que tem de mais novo no mercado.
Tudo bem? Então, pelo que me consta, tá? Vocês podem até consultar aí no Polo, mandar uma mensagem depois, mas parece-me que não tem livro. Vamos para o quadro, tem mais um slide lá, só para a gente ir embora. Isso, bacana. Tem um slide lá, olha só que bacana. Tem uma foto que eu trouxe para vocês aí, ó. Que eu trouxe para vocês do Bill Gates e o Paul Allen em 1981, tá? Quando eles estavam começando a construir aí a Microsoft. Né? Que bacana. Então o Bill Gates é o que está mais altinho ali, né? Os dois estão sentados, mas o Bill Gates é o rapaz de óculos branco ali, ó. Então um dos gênios aí, né? Ele e o Steve Jobs, cada um na sua, né? O Steve Jobs com a Apple e o Bill Gates com a Microsoft, uma das grandes celebridades do nosso mundo de TI. Ok? Fonte dessa foto está ali embaixo, se você quiser consultar, beleza? E uma frase aí que eu sempre gosto de deixar uma frase com vocês. Olha só, do Bill Gates, aliás, ó. Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, a sua própria história. Então, não estou eu que estou falando, quem falou isso aí foi o Bill Gates. Pessoal, um grande abraço, tá? Gostei muito dessa aula aí, até mais, tá? Até semana que vem. Reassistam a aula, tá? Venham prontos aí, porque tem muito mais conteúdo na próxima semana. Um bom fim de semana a todos e até a próxima.